Bom, vamos ligar para a gente vai passar agora para o Yuri, a gente parte no debate, só ligar o Enquanto o projetor liga, eu gostaria também de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Fico bem feliz e também de estar dividindo a mesa com o Basbal, um artista qual eu admiro bastante o trabalho, o posicionamento como pensador. Eu vou passar primeiramente um vídeo, e que foi o vídeo que é o trabalho, que é sobre o que eu vou falar, mas que ao longo do meu texto, da minha apresentação, eu acabei por não escrever diretamente sobre isso que eu vou apresentar aqui, em imagem, mas foi a partir da minha relação com essa situação que eu vou apresentar em vídeo, um grupo chamado Uirapuru, e uma pessoa específica, que é a pessoa que dirige esse grupo, que chama Técio Araripe, que é um artista e luthier que constrói uns instrumentos, que são esses instrumentos que a gente vai poder ver nesse começo dessa pequena filmagem. O áudio? Tem que colocar de volta. Eu vou passar. o cabo, então. Talvez seja demais. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios.
quiser virar o projetor, eu vou analisar. Bom, esse grupo Irapuru foi então pensado, já dirigido, enfim, tem como seu articulador principal o Técio Araripe, esse luthier, esse artista luthier, que é luthier há mais de quase 30 anos. E em determinado momento, acho que há uns 5 anos, o Técio vai morar em uma comunidade que se chama Moita Redonda. Uma comunidade que fica em um município chamado Cascavel, que fica a 60 km de Fortaleza. E que nesse município, em Cascavel, há uma tradição de várias gerações de fazer potes de barro. Há um grupo, enfim, de bisavós, avós, assim, uma tradição já de longas datas de ceramistas. E o Técio já tinha trabalhado em outros projetos, também em comunidades distantes de Fortaleza, como por exemplo uma serra chamada Guarabiranga, que tem muito bambu, tem muitos bambuzais. Ele produziu uma série de instrumentos feitos com bambu e montou uma escola, junto com uma escola que já existia do ensino médio, uma pequena orquestra de bambus, com crianças e adolescentes. Nesse caso, ele vai morar então em Moita Redonda, dentro dessa comunidade, e começa a desenvolver um projeto. Essa tradição estava se perdendo, dessas ceramistas. As crianças e adolescentes já não estavam mais tendo
tanto contato na produção dessas cerâmicas. O material bruto, a argila, o barro, é tirado de um rio chamado Malconzinhado, que é um rio que margeia Cascavel. Então todo o processo, desde o recolhimento da extração do barro, do rio Malconzinhado, depois da quebra dessa argila, da produção dessas peças, o Técio acompanhou por um tempo, e ele começou então a criar instrumentos musicais, esses que vocês viram, com essas cerâmicas, trabalhando juntamente nessa comunidade, com essas ceramistas, e envolvendo as crianças e adolescentes. Convidou então um maestro, teve esse edital da Funarte, qual esse projeto foi aprovado, e criou então uma pequena orquestra, toda feita de instrumentos de barros, com as crianças e adolescentes, netos das famílias dessas senhoras que constroem esses potes. Transformou os potes em instrumentos, criou outros instrumentos, umas rabecas de barro, enfim, tem uma série de apitos. E então surge esse grupo Irapuru. Ele criou na casa dele um espaço, uma casa, um galpão feito de taipa, onde ocorrem esses encontros, e começou a desenvolver esse projeto já há algum tempo. Atualmente ele está com um projeto também no IBRAM para a construção de um museu do barro, com barro de vários lugares de comunidades que trabalham com essa prática de ceramistas do mundo. E isso está em processo ainda. Eu falei hoje com ele por telefone, já poderia anunciar como já existente, mas está em alguns trâmites aí, enfim, está em projeto ainda. Mas foi a partir da minha experiência, isso foi acontecer num teatro chamado Teatro José de Alencar. A partir da minha experiência de ir ver essa peça, essa performance, enfim, esse espetáculo, eu escrevi esse texto depois do convite que as meninas fizeram para eu participar deste evento aqui, e embora eu não fale em nenhum momento do Técio nem do grupo Irapuru, eu estou a todo momento falando do Técio, do trabalho do Técio nessa comunidade, da própria figura do Técio, assim, como essa pessoa que migra, foi para Guaramiranga, fez um projeto junto com a escola de músicas, o projeto aconteceu, deu certo, criou uma série de instrumentos feitos de bambus, doou para a comunidade, e existe essa escola de música com instrumentos feitos de bambu, formou uma série de adolescentes e crianças, depois vai para a Moita Redonda, enfim, e o Técio, a vida toda foi, de certa forma, um nômade, e agora parece que, pelo menos, provavelmente se pousou em Moita Redonda. Vamos aqui ver, o texto é bem estranho, por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, só para situar de onde é que eu vou partir. Estou sempre falando do Técio, embora não fale do Técio. Vice-versa, né? Vamos lá. Um plano. Deste plano irrompem formações rochosas, monolitos de formação milenar e heterogênea, portanto histórica e múltipla. Monolitos isolados na paisagem, como se esgarçassem abruptamente a terra árida onde se encontram, ou ao contrário, como se tivessem sido arremessados por enormes catapultas e ao caírem, fincaram-se no solo. Corpos maciços que brotam da terra, corpos porosos que são atravessados pelo vento. Irrupções irregulares que descontinuam a linha do horizonte. Não apenas estão isolados na paisagem ou compõem a paisagem, são paisagem. Fissura. Estas rochas, expostas sob o sol, que muitas vezes estilhaçam o próprio solo, emanam calor, propiciam movimentos de ar quente e contrastes de temperatura. Não raro, quando com parangolé asa delta voamos sobre o pão de açúcar, entramos em térmicas que nos suspendem e sustentam o nosso tempo de voo. Como sabemos, é preciso, para garantir nosso ganho de altitude, entrar no contrafluxo das térmicas. Se ela gira no sentido anti-horário, temos que entrar no sentido horário, e vice-versa. Também não é preciso de muita sorte para nos depararmos com alguns passos planadores de envergaduras distintas a bailarem exatamente sobre o ápice destes blocos rochosos. Nem sequer
batem as asas, mas há uma voragem inebriante neste gesto mínimo. Talvez a ave planadora mais conhecida entre nós seja a Corageps atratus. Seus movimentos circulares, em espiral, seus momentos de recuo, de aparente repouso e pausa em meio às nuvens, suas curvas alongadas, seu dispêndio mínimo de energia enquanto flutua, suas rasantes, suas composições constelares e suas zen acrobacias. Ora, mas quem diria que este animal tão encantador, pela sutileza do seu voo, é necrófago? Sim, dança com o vento e com a morte. Quem nunca contemplou a dilatação do tempo produzida pelo voo de um urubu? Ou ainda, quem nunca quis ser um urubu? Quem nunca quis voar como um urubu? E alimentar-se da putrefação do outro? Quem já quis? Devorar a decomposição e lamber o bico? Quem ousa? Arrancar a couraça fétida, deliciando-se com as vísceras fumegantes de um corpo qualquer? Quem deseja? É bom sabermos que para alçar voos ágeis, desses que nós estamos admirando, os urubus, diante de algum perigo, vomitam. Vomitam então para ganhar agilidade nos voos, né? Igualmente, em situações de risco, para defender-se de seus predadores, vomitam e projetam sopros, baforadas de magmas odoríficos insuportáveis, à semelhança das najas africanas a borrifarem seu veneno. Porém, há aqui uma primeira consideração a ser feita. O vômito é o movimento pelo qual somos forçados a expelir em refluxo aquilo que o corpo rejeita. Portanto, é um movimento involuntário. Em alguns casos, podemos, no máximo, desconfiar do seu acontecimento vindouro e, quiçá, chegarmos até o banheiro. De cócoras, sentimos o nosso corpo revirar-se, como se nosso interior estivesse se invertendo para dar passagem àquela gosma ácida que vemos projetar-se pela boca e pelas narinas. Ficamos zonzos, com náuseas, desidratados na espera que o mal-estar amenize. Esta imagem em nada se assemelha à fluidez que o vômito garante aos urubus. Eles ganham agilidade, nós ficamos mareados. Eles surpreendem com o vômito, nós somos surpreendidos por ele. Eles expelem a carnificina que comeram, nós somos expelidos pelas toxinas que não suportamos. E há tempos perdemos a dimensão do que é insuportável. O urubu, ao contrário de nós, voluntariamente regurgita. O seu cheiro institui o seu território, como se ele fincasse uma placa onde nós pudéssemos ler: mantenha-se distante. A placa do urubu é o ato de regurgitar. E dentre os urubus, é o urubu-rei, embora sociável, o mais arredio e solitário dos urubus. Ademais, em ocasionais encontros durante os banquetes, os urubus de outras espécies mantêm respeitosamente uma distância em relação ao urubu-rei, que é o primeiro a deliciar-se sobre a carcaça. Há também outro momento no qual os urubus regurgitam. Trata-se de quando alimentam os seus filhotes. Estes últimos, os filhotes, comem carnificina ingerida e regurgitada pelos seus genitores. Outra matéria expelida por estas aves, com o intuito de garantir o equilíbrio de sua temperatura interna, são as fezes. Porém, ao contrário do regurgito, os urubus defecam sobre o seu próprio corpo para que ocorra termorregulação. Não se trata aqui de mecanismo de defesa contra um predador, mas de adaptar o ambiente interno às condições externas. Um procedimento de inter-relação corpo-ambiente. Por fim, seria demasiado encantador se do bico que ingere decomposição percorressem melodias harmoniosas. No entanto, os urubus não cantam. Os únicos sons que produzem decorrem do movimento de abrir e fechar as asas e da resistência do ar contra elas, contra as asas. É verdade, os urubus não cantam. Quem canta são os uirapurus.
Mas ainda sem cantar, esses comedores de carniça me encantam. Esta rima tola é para ser acompanhada por um grave zumbido de asas navalhando o céu, que eu não vou ter aqui agora. Um invisível, uma massa compacta, densa e verde. Do alto, quase não se percebe as nuances. As linhas zigue-zagueantes entrecortam este estranho e enorme musgo. Em voo picado, como os do falcão peregrino ou dos kamikazes, as tonalidades se diferenciam. Verde oliva, verde broto, verde lima, verde bandeira, verde mar, verde dá a ver. Um invisível. Irrequieto, o irapuru move-se agilmente em meio às folhagens. Zigue-zagueante como os rios que cortam a floresta, saltita para lá e para cá, sem arriscar-se em longos trajetos. Pássaro de porte pequeno, no entanto, de tamanho imensurável. Alimenta-se basicamente de insetos e frutas. Ave sorrateira até o momento em que sua seringe o denuncia. Não é preciso ser ornitólogo e tampouco ter ouvido absoluto para perceber que ele está ali. Designada sua presença, continua invisível. Maravilhados e estarrecidos, os outros pássaros se aquietam e o espreitam cantar. Por um momento, a polifonia da mata é paulatinamente silenciada para dar a ouvir a corneta embriagante do Irapuru. E lembremos que corneta é um dos nomes populares do Irapuru. Sua desmesura transborda, nos poucos dias que canta, por toda a mata e o faz detentor de inúmeras crenças e incríveis lendas. Uma destas lendas conta que duas índias eram apaixonadas pelo mesmo índio e cabia a ele, ao índio, escolher com qual delas ficar. O índio prometeu ficar com a pretendente que tivesse melhor pontaria. A perdedora pôs-se a chorar e suas lágrimas viraram uma fonte e um riacho. Compadecido, Tupã a transformou em um pássaro para que encantasse a todos que a ouvissem e apaziguasse o seu sofrimento. Outra lenda conta que um índio apaixonou-se pela mulher de um cacique e, convencido da impossibilidade deste amor, pediu a Tupã para lhe transformar em uma ave, com o intuito de aproximar-se de sua amada. Daí, originou-se o Irapuru, que ao cantar, envolveu o cacique em sua melodia, fazendo persegui-lo floresta adentro para aprisioná-lo. Durante esta perseguição, o cacique se perdeu e desde então o Irapuru retorna todas as noites cantando harmoniosas melodias e almejando ser reconhecido por sua amada. Cresce, devido a estas lendas, que o Irapuru morto por pedaços do seu ninho é um exímio talismã, um amuleto de superstições abrangentes que, dentre outras crenças, tanto concretiza desejos amorosos quanto atrai fregueses aos comerciantes que o possuem. Há, porém, uma lenda que em especial nos fascina. Certo urubu, ao adentrar numa térmica, ganha altitude inatingível por um pássaro. Os movimentos circulares de grande raio, habitado pelo urubu, tornam-se em espirais ascendentes de mínima circunferência. O vórtice no qual a ave se encontra tem um formato de cone, cujo raio da circunferência diminui na proporção em que ganha altitude. No cume deste vórtice, a girar em torno do seu próprio eixo, o urubu, já desnorteado, ouve o canto do Irapuru, e como um flautim mágico, esta melodia consegue desgarrá-lo do redemoinho que o havia capturado. Em um voo rasante, o urubu encontra o Irapuru caído ao chão, com sua caixa torácica escancarada ao céu. Do centro de seu peito, ainda moribundo, emergia a térmica que outrora enlaçou o urubu. Sem pestanejar, o urubu devora os órgãos ainda pulsantes do pequeno Irapuru. Neste momento, um canto fúnebre adensa este encontro e crava naquela floresta o nascimento do Irapuru Rei. Um espaço.
Um espaço. Marreca de coleira, marreca oveira, marreca arrebio, marreca cri-cri, marreca colorada, marreca colhereira, marreca pé na bunda, pinguim rei, pinguim de penacho, pinguim de testa amarela, pinguim de Magalhães, piau preto, piau de costa clara, albatroz de nariz amarelo, albatroz de sobrancelha, albatroz de cabeça cinza, albatroz arisco, albatroz real do norte, albatroz gigante, petrel gigante do norte, pardelão prateado, pomba do cabo, grazina de bico curto, petrel de Kermadec, fura-bucho de cara cinza, grazina mole, diablotim, grazina de barriga branca, grazina de cabeça branca, petrel azul, faigão de bico largo, faigão rola, faigão de bico fino, alma negra, pardela cinza, pardela preta, pardela de óculos, bobo grande, bobo de Cabo Verde, bobo escuro, bobo grande de sobre branco, bobo pequeno, pardela pequena, painho de barriga branca, painho de barriga preta, alma de mestre, painho de cauda furcata, painho da ilha de Madeira, petrel mergulhador de Magalhães, pelicano pardo, atobá do cabo, atobá australiano, biguá, garça caranguejeira, garça real europeia, garça roxa, garça azul grande, garça negra, coleireiro europeu, flamingo chileno, flamingo grande dos Andes, condor dos Andes, águia pescadora, gavião tesoura, salveiro do norte, gavião de asa larga, gavião papa gafanhoto, esmerilhão, falcão peregrino, jaçanã preta, pernilongo de costas brancas, tetel da savana, perdiz do mar, batuíruçu, baituruçu de axila preta, batuíra de bando, batuíra melodiosa, batuíra bicuda, batuíra de coleira dupla, batuíra de peito tijolo, batuíra de papo ferruginho, náceja de costas brancas, maçaricão de bico virado, maçaricão esquimó, maçarico do campo, maçarico de perna amarela, maçarico grande perna amarela, maçarico solitário, maçarico de asa branca, maçarico pintado, maçarico sovelo, vira-pedras, maçarico de papo vermelho, maçarico branco, maçarico rasteirinho, maçariquinho, maçarico de sobre branco, maçarico de bico fino, maçarico de colete, maçarico pernilongo, maçarico acanelado, combatente, pisa-nágua, falaropo de bico grande, mandrião chileno, mandrião do sul, mandrião antártico, mandrião pomarino, gaivota rapineira comum, mandrião de cauda comprida, Maria Fibil, piuí verdadeiro, príncipe, colegial, Maria Preta acinzentada, Maria Preta do sul, bentivi de barriga branca, suiriri valente, noivinha coronata, gaúcho de chocolate, sabiá de cara cinza, sabiá de óculos, mariquita de garganta preta, mariquita boreal, triste pia, peito vermelho grande. Um espelho. Corpo movente, que distorce o que reflete. Rastros que se deslocam em linhas simétricas. O grave estrondo das ondas, a tormenta das marés, o deserto oceânico, a perda de referência. O pássaro, ao tangenciar o volume d'água, molha o seu peito, que salinizado evoca deuses. Linhas tortuosas insurgem por todos os lados. Cataclismos, erupções e espumas. Marulho. As migrações de certas espécies são voluntárias, como o regurgito dos urubus. Estes deslocamentos repetem-se de maneira sazonal. O clima adequado, as condições para se reproduzirem, o território propício, a escassez e a fartura de alimento fazem com que essas aves voem ininterruptamente por horas e até mesmo dias. É o caso, por exemplo, da calovina baelis, que voa entre geografias bem demarcadas cerca de 45 mil quilômetros por ano. Há também as aves limícolas, cujo percurso magia o litoral e são guiadas pela abundância de limos e pelos antrópodes que ali habitam. Vale ressaltar que estas migrações são coletivas. As aves não migram solitariamente para aventurar-se em lugares aleatórios. Elas partem em revoada com seus trajetos definidos. Elas têm uma meta. Porém, há aqui mais uma consideração a ser feita. Por vezes, mesmo com todas as condições ideais para a permanência dos pássaros em seus habitats, eles optam por migrar. Deduz-se assim
que outras causas ativam o ímpeto de deslocamento. É o caso, por exemplo, das glândulas que produzem hormonas e que incitam as aves a alçarem voos para territórios longínquos. Estas aves, em algum momento, refazem o seu trajeto em sentido inverso. Nesta odisseia, os pássaros cruzam fronteiras, produzem intersecções, borram os limites e retornam para onde partiram. Mas eis que o onde partiram e aquele que partiu já não se assemelha àquele que pensa ter chegado no local onde pousou. É preciso frisar que existem incógnitas acerca desses movimentos coletivos. É recorrente, durante estas travessias, a aparição de um pássaro flamejante solitário, que, sob o ponto de vista do solo, é indiscernível. Esta ave contrapõe-se à formação em delta da revoada. Quando os pássaros vão em revoada, eles fazem uma espécie de um V, né? Isso é a formação em delta, né? E a ave que vai na frente conduzindo essa revoada, está na frente desse V, dessa seta, chama-se ave batedora. Essa ave que vai na frente e elas vão fazendo rodízio. Vai da frente e vai para trás e vão fazendo rodízio. E cada momento tem uma ave que está à frente desse grupo de aves. E, então isso é a formação em delta. Então, esta ave solitária, flamejante, esse pássaro, contrapõe-se à formação em delta da revoada. A atravessa sem titubear. Este pássaro torna irrisório todo o sincronismo orquestrado pela ave batedora. Desacostumadas a voarem solitariamente e surpreendidas por esta aparição repentina, as aves entram em colapso. O oceano sobre o qual voavam em travessia torna-se uma grande pluma. Estas aves, que necessitam demasiadamente das massas para operarem, viram refém dos outros e, sobretudo, de si. O bando torna-se muleta, perna gangrenada que estanca ao invés de fazer voar. Pássaros de revoada como ovelhas de rebanho. Almejam ter, mesmo em rodízio, uma ave batedora conduzindo o percurso. Vivem na esteira, literalmente sob as asas, de outrem. Serviçais temerosos aos senhores pastorais. E dependentes que são, tornam-se presas fáceis para os seus predadores. Sim, dependentes e fiéis aos pastores. E os pastores são bicos, estão por todos os lados, a começar em nós. Ouve-se, enquanto os pássaros abismam em direção ao oceano, o mesmo canto fúnebre que outrora alastrou-se pela floresta. Seguido de estrondoso silêncio, vemos o Irapuru-rei planar como um exímio acrobata bailarino por entre as sólidas nuvens e nelas desaparecer. Pássaro informe, para além das capacidades camaleônicas de camuflar-se entre as nuvens, torna-se nuvem enquanto a chuva de pequenas andorinhas não cessa de cair. Ao término do verão, o Irapuru-rei torna-se inverno e aguarda, de bico escancarado, a migração pós-nupcial. Migração pós-nupcial é o nome que se dá à revoada após o verão, onde as aves vão então para outro território, né? Pois bem, ao término do verão, o Irapuru-rei, ele próprio, torna-se inverno e aguarda, de bico escancarado, a migração pós-nupcial. Entre os procedentes do verão estão as sinutinos, predestinadas a construir seus ninhos nas ilhas de Lampedusa. Sabe-se que as sinutinos são suscetíveis aos ventos e que as massas de água as impossibilitam de planar. Já o Irapuru-rei é capaz de criar as suas próprias técnicas, produzir os seus ventos e voar com destreza nas mais adversas condições climáticas. Ele não apenas se adapta às condições externas, mas as inventa. Imune aos lisonjeios, arredio aos pastores e zombeteiro com os rebanhos, o Irapuru-rei é uma ave desnidificante. Nidificar é criar ninho. A ave nidificadora é uma ave que produz ninho. Isso é homenagem ao Paulo, que escreveu sobre o artista que desconstrói ninho, pensa o erudici como desnidificador, né, vamos dizer assim. Pois bem, imune aos lisonjeios, arredio aos pastores e zombeteiro com os rebanhos, o Irapuru-rei é uma ave desnidificante.
ou seja, desconstrói ninhos. Há quem diga que certa vez foi capturado e submetido à anilhagem. Anilhagem é o nome que se dá quando se pega os pássaros e coloca aqueles anéisinhos para monitoramento, né? Controle das espécies, etc. Há quem diga que certa vez foi capturado e submetido à anilhagem. Porém, nunca foi visto nenhum anel de marcação em suas pernas. Sendo assim, originaram-se duas hipóteses. A primeira define que o anel soltou-se de sua perna. Argumentam que não pressionaram o anel devidamente por conta da força deste animal e que ele libertasse. A outra hipótese atesta que jamais o capturaram. O Irapuru Rei desdignifica a si. É isso. Obrigado.